Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite? Já vi que a galera lá de trás. Olha para o seu vizinho aí, diga que bom que você veio. Aleluia. Eu sei que o culto de domingo sempre a celebração vem mais gente e tal, mas quarta-feira é um momento muito especial para mim. Eu não sei vocês, mas a celebração que eu mais gosto é nas quartas-feiras. Só um concordou comigo, tá tudo certo. Quem tem expectativa aqui pela palavra de Deus, abre em Hebreus capítulo 12, verso 2 ao 3. Eu ia trazer um assunto novo, mas esses dias eu ainda tenho meditado sobre a questão de saber o que ignorar. E eu vou entrar um pouco ainda nisso. A última vez que eu ministrei aqui no domingo, eu falei um pouco sobre saiba o que ignorar. Olha para alguém e diga, saiba o que ignorar. Tão importante como saber aquilo que você tem que prestar atenção, é saber as coisas que você não deve prestar atenção. Porque às vezes a gente sabe onde focar, mas não sabe as coisas que a gente precisa ignorar. Não se alimentar, não focar, não meditar. Já imaginou todas as vezes que um pensamento negativo chegasse em nossa mente e a gente não pensasse nisso? Primeiro que nós somos os donos do nosso cérebro. Nosso cérebro não é que nós somos. Mas todos os dias pensamentos vão vir. E a maneira como a gente pensa também foi construída em nós. Por exemplo, pessoas que pensam de forma negativa o tempo todo. Ou diante de pressões. Há pessoas que, da mesma forma, gente, que uma estrutura de murmuração é construída na gente, uma estrutura de medo, uma estrutura de fé também é construída. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a estar contente. Então é algo que se aprende. E se aprende como? Entendendo os valores do reino, compreendendo como funciona o reino de Deus, e permitir que essa palavra, ou seja, que a nossa vida não seja baseada em sensações, emoções, sentimentos. Até porque a motivação é algo que passa muito rápido. Às vezes você está tão motivado, eu já vi tantas pessoas motivadas a fazer dieta, e depois do primeiro mês, e eu sei que você nunca vai mudar se você só for uma vez para a academia. Se for uma aula só da faculdade, você não se forma. Não é assim? A gente sabe o que tem que ser feito e muitas vezes não faz. Mas é porque existe toda uma cultura por trás da maneira que nós pensamos. Por exemplo, às vezes você acha que está curado numa área porque você não passou mais por aquilo. Você tinha um namorado, uma namorada, ou passou por um divórcio e você sofreu muito. E você diz, agora eu estou curado. E aí você passa pela mesma situação e você percebe que não está. Porque não é nos momentos bons que a gente percebe isso. É quando você passa a mesma coisa. Não é que você não sinta, que não tem nenhum robô aqui. Não existem homens de ferro, mulheres de aço. Só no filme da Marvel e da Doc, né? DC, né? Juninho já é um deles ali, ó. Acho que ele era o Batman. Aquela cara, aquele bigode. Bruce Wayne. Inteligente, forte, firme, né, Juninho? Danilo, deixa quieto. Mas quando a gente para analisar, nós somos seres humanos, mas a nossa maneira de pensar foi construída. Então, muitas vezes, a minha maneira de pensar negativa vem de tudo aquilo que eu vivi. Você não percebe, porque as pessoas que estão na sua volta percebem, mas nós muitas vezes não percebemos isso. A nossa maneira de pensar, as sensações e ações que nós reagimos. Então, sempre que um problema surge, a gente tem uma tendência a ser negativo. Por quê? Porque isso foi construído. Imagina que você está vivendo algo bom
ou algo maravilhoso, a primeira coisa que vem, você começa a ficar triste, preocupado, que você diz, tá bom demais para ser verdade, então alguma coisa ruim tem que acontecer. Quem já sentiu esse tipo de coisa aqui? Eu não estou dizendo que não vai ter desafios, não é verdade? Jesus passou por isso. Mas a coisa está bem, a coisa está andando, ou no relacionamento, ou no trabalho, ou na vida espiritual, e de repente vem aquela crença, aquela sensação. Então diga assim: nós não vivemos de sensações. O apóstolo Paulo disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ele disse o quê? Eu sei. Coisa boa é você estar convicto do que sabe. Eu estou passando por isso, mas eu sei que não é o meu fim aquilo que eu estou passando. Eu sei que eu não vou acabar quebrado, destruído nessa situação, mas que algo muito grande está sendo construído em mim, porque eu não neguei minha fé naquele que merece a minha fé. Então Paulo diz: eu aprendi a estar contente. Então é algo que a gente deve aprender, uma estrutura de fé. A vida da nova aliança, a lei sempre exigiu obras do ser humano, mas a nova aliança exige fé. É totalmente o oposto. E até a nossa obediência na nova aliança é pela fé, porque primeiro ele obedeceu, e agora a vida de Deus em mim me capacita a fazer a vontade de Deus. E é por isso que é uma vida de comunhão e de relacionamento. E não é uma fórmula, porque tem coisas que vão se aplicar para a Lica, tem coisas que vão se aplicar para a Djaí, que não vai se aplicar para Léo e Renata. Léo passou aqui 1 ano orando por Renata, chorando nos bancos, pedindo ao Senhor: me dê minha varoa. E ela estava do outro lado da arquibancada. Ele começou a sentar mais próximo, foi chegando, montou a estratégia. Ela foi caminhar, ele foi junto. Entendeu? Algumas coisas você vai precisar de estratégia. E hoje Léo está aí, de posse de vitória. E eu ficava anunciando: Renata está solteira. E ele dizia: faça isso não, apóstolo. Uma vez ele mandou uma mensagem para mim: não anuncia ela solteira mais não, eu estou orando por ela. Estou brincando, gente. É só para quebrar o sono mesmo. Mas às vezes você passa por situações que você acha que vai se acabar, e é Deus te colocando em um lugar que vai transformar e mudar a tua vida para sempre. Uma palavra saltou ao meu coração. Alguém pode dizer essa noite: a mudança já está a caminho. Repita de novo. Só que quando ela bate na sua porta, você fica com medo, porque está tão acostumado com o que é velho, usando muletas do que é velho. Mas naquilo que Deus tem para você que é novo, você não vai conseguir levar muletas velhas. Léo estava aqui passando uma situação, e Deus estava preparando uma outra situação. Né, Léo? Marcou um gabinete, ouviu a palavra, foi... Gabinete? Não gosta de gabinete. Ele queria um aconselhamento. Foi aconselhado pela palavra. E de quebra arrumou uma mulher, uma esposa. Às vezes Deus está te colocando em um lugar específico e você não percebe, porque você fica tão focado em você e nas suas dores que não percebe o que Deus está fazendo. Agora alguém me ligou. Alguém pode ligar, por favor? Está muito calor. Desligou não? Então diminui. Misericórdia. Quando eu sinto calor, eu fico me coçando. Diga comigo: saber o que ignorar. Quem quer aqui? Quem está disposto aqui a ter uma estrutura de fé? Quando alguém tenta de diminuir, na verdade é elas que estão sendo pequenas. Amém? Ninguém pode diminuir o seu valor, a não ser que você permita isso. Vamos para 1 Samuel 10, 27. Eu parei lá em Saul, eu quero continuar daqui. Mas fulano não me elogia. Pessoas pequenas nunca vão te elogiar. Por que a Bíblia nos compara com águias? Você já parou para analisar isso? Renovarão suas forças e subirão com asas como ele diz, galinha, corvos, urubu. A águia, quando ela voa abaixo, os corvos sobem nas suas costas e ficam libicando. Os urubus também lhe atrapalham a certa altura. E se ela voar mais baixo ainda, as galinhas também vão lhe atrapalhar. O que a águia precisa fazer é não brigar com o corvo, não brigar com o urubu
e nem se misturar com as galinhas. Tudo que ela precisa é voar mais alto, porque ela tem uma capacidade de voar numa altura que nenhuma dessas aves voa. Quando você aprender a ignorar certas coisas, você vai entender que você só precisa voar alto e não contender com ninguém. Você nasceu para voar alto. Existem coisas no seu propósito, na sua vida, que ninguém vai conseguir te atrapalhar. Só precisa voar um pouquinho mais alto. Amém? Então vamos lá. Eu pedi para Hebreus 12, não foi? Então vamos começar com Hebreus 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa... Quem é ele? Eu pensei que fosse o pastor. Você não sabe, irmão, estou tão decepcionado. O pastor fez isso. Tire seus olhos dos homens. Eles não são uma fonte da sua fé. Coloca sua fé em Jesus. Eu não gosto mais da igreja. Tem um monte de gente complicada, problemática. Você também é um problemático e complicado. Se deixar você sozinho no quarto, você se morde. A gente não gosta dessa coisa. Eu não quero estar no meio de gente. Claro, eu não quero ser tratado, eu não quero permitir. Sabe, você pede paciência e Deus vai te dar um monte de gente difícil ao teu lado. Deus me ensina a amar, vem um monte de gente problemática. Deus, eu quero crescer, aí vem desafios. Ou você quer crescer? Sabe, essa coisa não existe em lugar nenhum. Ah, fulano tem muito dinheiro. Vá ver na Netflix a história das pessoas. E você vai ver o que eles passaram. Campeões não se tornam campeões em ringues. Lá eles são reconhecidos. Há processos que são inevitáveis. O cara entra num ringue, 3 minutos ganhou a luta. Alguém pensa, foi fácil. Aí vai ver 10 anos de treinamento, de abdicar de coisas, renunciar a coisas, para que ele pudesse estar ali. Uma vez a pessoa disse para mim, eu não vou mais para a igreja. Tem um monte de gente complicada lá. Imagina Jesus dizendo isso, eu não vou para a cruz, vocês não merecem. Uma coisa eu posso dizer para vocês hoje. Todo lugar vai ter gente complicada. Amém? Agora, nem todo mundo entra na sua mesa. Isso é outra história. Aí eu estou falando de associação. Na verdade, você se parece pelo menos com 5 pessoas que andam à sua volta. Tem muita coisa em você que está ligada às 5 mais próximas de você. Isso é um estudo feito. Amém? Quem é águia aqui? Anda com águia. Agora, a gente vai ter convívio em lugares que não tem como evitar pessoas. E é até bom para a gente. Porque a gente aprende, a gente desenvolve. Tem gente que vai ser uma bênção e tem gente que vai ser uma lição. Tem pessoas que vai ser uma bênção na sua vida e tem pessoas que vai ser uma lição. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim: há 2 coisas que você vai ser lembrado: os problemas que solucionou ou os problemas que causou. Você prefere qual? Então, tem gente que é um teste mesmo pra gente. E você vai ter que aprender a crescer com isso. E depois que você passa de nível, você vai entender que isso fez bem para você. Mas no início, que o sapato está apertado, é desconforto. É ou não é? Mas se Deus estiver treinando você para entrar em coisas maiores, ser cabeça dura é diferente de ser resistente, ser perseverante. Eu não mudo, eu nasci assim, me criei assim. Tá bom, então você vai sofrer, porque está aberta a mudança é importante no processo. Amém? No entanto, alguns, verso 27. Não, peraí. Hebreus 12, 2, verso 3 agora. Volta de novo para o 2. O qual, por causa do júbilo que lhe foi proposto, suportou o quê? Desprezando quem? O que é que ele fez com a vergonha? O que é que ele fez com a vergonha? O que foi que Jesus fez com a vergonha? Há coisas que você tem que aprender a desprezar. Porque se você rolar o feed do Instagram e ficar focando nessas coisas, isso vai te matar. Jesus ia passar algo muito difícil. E esse algo difícil, a Bíblia diz que ele desprezou ele foi humilhado, envergonhado, passou por coisas horríveis. Cuspiam nele, batiam nele. E a Bíblia diz que ele desprezou. Aqui está falando sobre foco, diga foco. Olhando firmemente para onde? Para Jesus,
o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, o que é que Jesus via? O resultado final. Quando você passar por um desafio, deixa eu te dizer, Deus, quando queria fazer de Davi um rei, não deu uma coroa, deu um desafio. Talvez o que você esteja enfrentando agora, você só não se alegra nisso, irmãos. Toda vez que vier um problema para a tua vida, fica feliz. E é isso, pastor, eu vou me alegrar com o problema? Não. É porque nessa situação você vai aprender lições que só elas vão te ensinar. Deus vai te ensinar algo nisso. Paulo disse, eu aprendi. Onde é que Paulo aprendeu? Preso. Não foi com a Land Rover, sentado no Caribe tomando água de coco. Eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer, mas as coisas que a gente vai passar aqui também não é Deus. A nossa imaturidade causa. Nem sempre também é o diabo. São nossas escolhas também. Amém? E mesmo a gente tendo nossas escolhas, mesmo a gente passando essas coisas, a Bíblia diz que Deus é com a gente. E Ele está lá para nos ensinar e nos tirar dessas situações. Mas a gente também precisa aprender a permitir que Ele faça isso. Então aqui, Jesus, Ele despreza a vergonha e assentou-se à direita de Deus. Então a gente precisa aprender a saber o que a gente tem que desprezar e ignorar. Vamos ver 1 Samuel capítulo 10, verso 27. Aleluia. No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando: como poderá esse tal nos salvar? E o desprezaram e não lhe homenagearam com presentes algum. Saul, contudo, se fez. Tem um texto na Amplificada que diz: não deu bola para eles. Algumas coisas você vai aprender a não dar bola. O que é não dar bola? Não prestar atenção, não dar atenção, não ouvir. A gente gasta muita energia com coisas que não fazem parte do nosso propósito, que não são importantes para a nossa vida. E é por isso que muitas vezes em certas situações que é para gastar sua energia, você está fraco. Tem alguém comigo aqui hoje? Abre 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Antes disso, vamos para Marcos 5:35. Davi foi ungido rei. Quando ele foi escolhido, a Bíblia diz que algumas pessoas o receberam, mas algumas pessoas começaram a falar mal dele. E o que é que ele fez? Se fez de surdo. Você não sabe, estão falando de mim na igreja. Vamos falar de você em tudo que é lugar. Falaram de Jesus, quanto mais de você. Vamos falar de você no trabalho, vamos falar de você em qualquer lugar. Gente, deixa eu te dizer, aprenda a ignorar seus críticos. Não dê bola para eles. E é melhor não dê bola para o diabo, aquilo que ele tenta colocar em sua mente. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Olha o que está acontecendo à sua volta. Olha essa porta que está se fechando. Ei, pera aí, eu sei. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Quando uma estrutura de fé está sendo construída em você e você olha para o lugar certo, você vai olhar para a situação e dizer: se essa porta se fechou é porque Deus tem uma melhor aqui na frente. Deus está tentando me ensinar algo. É porque a gente faz de muletas nossa confiança. Colocamos nossa confiança em dinheiro, colocamos nossa confiança em pessoas, colocamos nossa confiança em ministério, em coisas. Deixa eu te dizer, está na hora de reposicionar o nosso coração para o lugar certo, que é Jesus. Porque pessoas vão te decepcionar, pessoas vão falhar com você, pessoas vão errar com você, mas a palavra não falha, Jesus não falha. Então, o que a gente tem que perceber hoje? Que tem coisas que estão roubando só o nosso foco, daquilo que era para ser o nosso foco. Marcos 5:35. Vamos começar do verso 25. Volta um pouco, 24. Volta 23, é isso. Aqui é Jairo quando vai pedir a Jesus ajuda sobre sua filha. Ele pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jairo era chefe da sinagoga, era o maioral. Há coisas que você, em lugares, é chefe, tem autoridade, mas tem coisas que você não tem domínio algum.
Ele era chefe da sinagoga, mas sobre a filha dele, ele não tinha poder nenhum para trazê-la de volta. Há situações que sempre vão fugir do seu controle. Tem situações que você é chefe, você governa, mas tem situações que você precisa de Jesus. E tem algumas tarefas que você vai dizer, essa é das grandes. E eu preciso de você, e graças a Deus por isso. E eu vou te dar uma notícia boa hoje. Sabe onde é que a graça de Deus opera? Naquilo que você não pode. Tudo aquilo que você sabe fazer e pode, você não depende de Deus geralmente. Você vai lá e faz. O bom seria que mesmo aquilo que a gente sabe fazer, como Davi tinha um grande exército, Davi tinha um aparato militar extraordinário, Davi sabia que tinha maior número, mesmo assim ele ia consultar o Senhor antes da batalha. O que é que ele estava dizendo? Eu não confio no que eu tenho, eu confio em Ti, Pai, e eu dependo de Você. A nossa vida tem que ser uma vida de confiança e dependência. É por isso que uma confiança forte está sobre ombros tranquilos. Fé não é resultado do esforço próprio, mas da entrega. É entender que mesmo sem entender, eu confio em Deus para fazer o que Ele quer fazer. Amém? Mas quando sai do nosso jeito, a gente já perdeu o controle, então a gente fica mal. Isso não é fé, é só um jargão que estamos crendo. Mas deixa eu te dizer, saiu do seu entendimento, mas não do de Deus. Fugiu do seu controle, mas não do de Deus. Então a gente não confia em nossa força, confiamos nele. E a graça vai operar nas áreas que você não é forte. Paulo orou 3 vezes para Deus mudar uma situação, um espinho na carne. O espinho não foi Deus que colocou, era uma situação horrível. Perseguições, coisas que o apóstolo Paulo estava enfrentando em 2 Coríntios capítulo 12. E no verso 9 ele diz que orou 3 vezes e Deus não respondeu. Quem aqui já orou por algo e Deus não mudou a situação? Quem já fez? Não, só eu. Então vou levantar os pés também. Amém, irmão? Interage. Se tiver alguém dormindo do seu lado, por favor, bata nele. Olha aí, vê se tem alguém dormindo do seu lado, por favor. Ainda bem que Heraldo não está aí, já tinha dormido o Heraldo. Eu estava onde mesmo? Onde é que eu estava? Agora me perdi. Jairo. Pronto, vamos voltar para isso aí. Você é chefe numa área e fraco em outra. Eu estava falando sobre as áreas que você é fraco. Então, você é forte numa área, mas é fraco em outras. Jairo era chefe na sinagoga, mas não chefe para curar sua filha. Todo o seu sistema religioso não servia de nada. E o pior, ele tem que se rebaixar, se humilhar e procurar um cara que todo mundo dizia que era um rebelde, arruaceiro, filho de Beelzebul. E aí quebra toda uma tradição. Mas sabe aquela coisa que é importante para você? Então, entre segurar seu sistema religioso e ver sua filha morrer, Jairo disse: é melhor procurar Jesus, é melhor procurar um especialista. E que bom que a gente não é forte em tudo, porque senão a gente não precisaria da graça. Aonde a graça vai operar, onde você é mais fraco. Então Paulo ora 3 vezes e a coisa não muda. Porque nem tudo é Deus mudando situações e problemas, mas é Deus mudando você. Há coisas que quando a vitória chegar, você vai ver que o que mudou em você é tão extraordinário que você não celebra mais o que aconteceu, mas quem você se tornou. Aleluia. E quem você se tornou está se tornando. Não para, é crescente. Se a nossa vida espiritual parar, porque a gente tem que viver de sensação. Um período eu estou espiritual, pegando o céu com a glória. Isso não é uma vida espiritual. Andar no espírito é uma constância. Tem dias que a gente não está bem, mas a gente é espiritual do mesmo jeito, amém? Nascemos de novo e temos o Senhor e temos a fé nele. Então ele ora 3 vezes e nada acontece. E o que é que Deus fez? A minha graça de baixo. O que é que Deus está dizendo? Não vou mudar o problema, mas vou te dar uma capacidade de passar por ele como se ele nem existisse. Porque eu não vou dar glória ao diabo. O inimigo, sabe, aquela coisa que você tem que ter tanto, se você não ter, você não vai ser feliz. É nisso aí que o inimigo vai atacar. Então Paulo ora e a coisa não muda, mas Deus muda ele. E ele entendeu a graça e peraí, quando eu sou fraco, agora eu sou, então eu terei prazer nas minhas fraquezas. Paulo começou agora a se gloriar da sua incapacidade, porque geralmente a gente se gloria da nossa força. A gente chega, eu sou bom nisso, eu jogo futebol.
O Will mesmo nunca jogou bola e fica dizendo a todo mundo que é um jogador excelente. Foi bater um pênalti e quase quebrou a perna no retiro. Nunca jogou bola, tio. Olha ele lá atrás. Miserável. Mas fica se gabando. Eu sou o cara no futebol. E tem outros que se gabam da palavra. Tem gente que se gaba de ministério, se gaba dos bens que tem, do carro ou de alguma coisa. Paulo se gloriava das suas. Aquilo que você achar ruim, Paulo achou bom porque ele entendeu uma revelação. A sua fraqueza lhe tornava incapaz, inoperante. E quando você chegar ao fim de si mesmo, agora você precisa de ajuda. E aí é onde o salva-vidas vem. Você nunca vai ser salvo se você não estiver se afogando. É por isso que o salva-vidas vai na praia e entra em ação. Da mesma forma na vida espiritual. Porque muitas vezes a gente pega um problema e entrega na mão de Deus, lançando sobre ele a gente entrega, mas lá dentro a gente está relutando. A gente entregou orando, mas dentro a gente não consegue chegar ao fim de si mesmo. A gente continua com aquela coisa inquietando nossa mente, nosso coração, e a gente diz que entrega, mas segurando. Então, esse texto de 2 Coríntios, quando Paulo diz, então quando agora me gloriarei das fraquezas, ele entendeu uma revelação de se tornar fraco. Se tornar fraco aqui, irmão, não é pecado, tá? É incapacidade, é entender que tem áreas que eu sou incapaz, mas é onde a graça de Deus vai vir de uma forma e vai transformar essas áreas, que a glória vai ser de Deus e não sua. Eu era tímido, medroso. As pessoas olham para mim e dizem, qual é o seu maior dom? Falar. Mas era a minha maior incapacidade. A graça de Deus foi lá e tornou isso algo extraordinário. E nós estamos aqui essa noite por quê? Por causa do que a graça fez. Porque se eu ainda continuasse como aquele cara tímido que tinha medo de falar, eu tinha medo de ir na venda. Que é isso, gente? Meu primeiro emprego, meu pai teve que ir comigo. Até para abrir conta no banco, de tão tímido que eu era. Você tem noção do que é isso? Uma vez meu irmão mais velho disse, o maior milagre, Grace, não é te ver orando por enfermos eles sendo curados, é ver você falar. Anos atrás. Então quem olha para mim e vê eu bonito desse jeito, falando assim, nem sempre foi assim. Foi a graça, né, Dio? E que graça. Algumas coisas a gente deixa quieto. Lindo sempre foi, né? De um dia desse mandou uma mensagem para mim, você sempre foi bonita. Eu disse, é verdade, João, tá tudo em casa. Tu também. Só aumentou alguns músculos a mais. Então, o que é que a graça vai fazer? O inverso. Mas quando você tiver um entendimento, a revelação de chegar ao fim de si mesmo. Porque geralmente é quando a gente é incapaz, a gente fica acabado em casa, preocupado. Mas com a revelação do lugar certo, e de quem Jesus é, do que Deus fez naquela obra consumada, e do amor de Deus por mim, quando eu chegar ao fim de mim mesmo, peraí, eu não posso. Então a gente fica numa encruzilhada, peraí, agora eu vou para o Senhor. E Paulo se gloriava disso, e não de conquista, mas de incapacidade, porque ele entendeu que agora o poder de Deus e a graça operava nessa coisa. E quanto maior o nível de problema, maior o nível de graça é derramado. É por isso que Deus nunca vai te levar em um lugar, ou para um propósito, onde a graça e o poder dele não vai poder te manter. Deus não vai te dar uma palavra onde a graça não te mantém. Se Deus te dá uma palavra, haverá recursos para isso. Mas você quer que o recurso chegue primeiro para você se mover. Não, você não se move por condição, se move por posição. Há coisas que você se move e as coisas acontecem. Isso é fé, amém? Mas você não se move confiando na sua força, se move confiando em quem? E por que você se move assim? Por causa da sua incapacidade. Se não fosse sua incapacidade, você nem cultuava. Você nem se submetia a ouvir o Espírito Santo. Você nem se submetia a ouvir a palavra, a ouvir o Senhor. Porque você seria o Deus da sua própria vida. Só que nós muitas vezes não percebemos isso. E Paulo agora se gloria disso. Gente, pelo amor de Deus, vamos agradecer o Senhor agora. Você vai agradecer pela casa. Já pensou agora a gente começar a agradecer pela nossa incapacidade? Porque a fonte de poder opera ali. É como se nesse lugar você não tem como depender de si. E é por isso que a graça opera, porque você só tem como depender do Senhor. Estar nesse lugar para a gente que é humano, que está com a mentalidade humana e terrena, é difícil. Por quê? Porque a gente quer estar em um lugar sólido.
Sair do barco para andar por cima das águas é sobrenatural. A gente não quer essa coisa. É desafio demais para a gente. Só que você nasceu para o sobrenatural. Você nasceu para os milagres extraordinários. Você nasceu para ver a glória de Deus. Você nasceu para brilhar nessa terra. Você nasceu para ser filho de Deus amado e transbordar do amor de Deus para outros. E Deus não quer só transformar você, Deus quer usar você para transformar pessoas. Todo ambiente que a gente chegar, gente, deixa eu te dizer, é uma graça de Deus operando para transformar vidas também. É por isso que a gente não pode se moldar. A gente tem que deixar que a graça que está em nós transforme o que está à nossa volta. E eu não sei vocês, mas eu quero declarar essa noite que em toda incapacidade na tua vida haverá um nível de graça nesses dias. E você vai dizer, ué? Eu não estou nem sentindo mais. Que coisa interessante. O problema não mudou, foi eu que mudei. Amém? Tem algo acontecendo na minha vida que está mudando tudo. Eu estou dependendo totalmente do Senhor Jesus. Ir para esse lugar é um lugar de segurança. Tem alguém comigo aqui hoje? Aleluia. Diga, a sua graça me basta. Então Marcos capítulo 5, 23, ele pede a Jesus para ir. E aí alguém interrompe a história. Bote a mão nela para ser curada. Verso 24. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava. 25. E estava ali uma mulher. O fator mais entre a operação. Alguém interrompe a cena. Sabe aquela coisa que você está querendo um milagre e alguém entra na tua frente? Já pensou, Lica? Você está esperando aquilo, é para Jesus ir com você. Foi eu que chamei ele. E no meio do caminho alguém entra em cena e rouba toda a cena. Na verdade a cena era para ela, porque ela é a primeira geração antes da geração jovem. Mas vamos para o 35. 35, por favor. Aí Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. E agora a notícia chega. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está, não adianta mais incomodar o mestre. Verso 36. Mas Jesus fez o quê? Muitas vezes, eu estou debaixo de uma unção aqui tão tremenda. Muitas vezes andar por fé é não dar atenção à notícia e àquilo que o diabo está falando. Um dos pontos chaves não é romper para o milagre, é aquilo que eu preciso ignorar. O que está acabando com você não é o problema que é grande demais, são as coisas que você não ignorou no processo. Jesus escuta a notícia. Quando Jairo escuta a notícia, irmão, o cara está alegre, feliz da vida. Chegando perto da casa dele, uma mulher entra em cena, para a cena, rouba a cena. Jesus para, e Jesus está falando, e ele está doido que ele vá. Minha filha está morrendo, vamos logo. E de repente chegam as pessoas e dizem: olha, ela morreu, não incomoda mais Jesus. Ela morreu, não adianta mais. Sabe aquela coisa que você pensa que não tem mais jeito? Sabe aquela coisa que o diabo está dizendo: ó, isso aqui parou, está morto? Para Deus ainda está vivo. Nos olhos da fé é enxergar como Deus enxerga. Amém? E olha que coisa interessante. Mas Jesus não deu. Olha para alguém que está do seu lado e diga: para de dar atenção àquilo que não vem da vontade de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Até Luquinhas falou, gente. Para de dar atenção àquelas notícias. Jesus não deu atenção às... Sabe por que algo está roubando? Sabe por que você está fraco? Sabe por que você está angustiado? Eu não sei porque eu tenho essas sensações ruins. Claro, passa o dia todo pensando em besteira. Passa o dia todo pensando no que vai pagar, sem ter o que vai pagar. Ao invés de meditar: eu sei em quem tenho crido. Ele já me tirou dessa. Faz uma lista. A lembrança é muito importante. Se você se lembrar, você vai ver que você já passou coisa pior e Deus já te livrou dessa coisa. Eu não estou fazendo isso para você estourar o cartão de novo, tá?
Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Jesus precisou ignorar, gente. Jesus era Jesus e ele precisou ignorar. Alguns de nós aqui não está precisando de mais fé, não. Está precisando de ignorar algumas notícias na sua vida, ignorar alguns pensamentos negativos, ignorar algumas pessoas, ignorar algumas circunstâncias, porque fé não nega a existência de um problema, mas ela nega uma posição de influência. Esse problema existe, é real, mas não vai me influenciar. Quem me influencia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus é por mim e não contra mim. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. E o que eu creio não é essa coisa que está acontecendo. Então tem algo acontecendo aqui. A gente tem o dirigente da sinagoga que recebe a notícia, mas Jesus não deu atenção. Você não sabe de um, você ouviu que falaram de Léo? Vamos orar por Léo, gente. Quer ter mais filho ainda? Misericórdia. É não, Renata? Oxi, a gente está orando por trigêmeos. Quer não? Recebe. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, quando você ignorar as notícias, você não só vai viver por fé, mas vai até encorajar os outros que estão à sua volta. Porque muitas vezes a gente precisa de gente assim ao nosso redor. Porque tem gente só que rouba a fé, gente. Tem gente que só fala negativo. Você fala uma solução, só fala de problema, só fala de dificuldade, só fala de... Não é assim? Ó vida, ó céus, ó mês, ó ano, pastor. Só fala disso por quê? Porque a sua mentalidade está construída para o que é negativo. Então ela precisa agora fazer o quê? Um upgrade, dar uma renovada nessa mentalidade. Não tenha, somente continue. Pregação dessa noite, se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, continue acreditando, e aí? Olha para alguém e diga, continua acreditando. Agora vamos lá, antes de continuar acreditando, qual é a primeira palavra? Não dê. Não tem como continuar acreditando, dando atenção naquilo que é para dar, que não é para dar. Alguns de nós não conseguimos acreditar porque estamos dando atenção demais àquilo que não é para dar. Só isso. Continua acreditando. Há poder naquilo que você acredita. E o trabalho do diabo não é roubar um milagre, é fazer você perder sua fé, é fazer você desacreditar no processo. Tem alguém comigo aqui hoje? Tudo que ele quer é que você desacredite. Jesus, quando chegou para ressuscitar Lázaro, em João capítulo 11, uma outra passagem, a Bíblia diz que Marta disse para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu creio que naquele dia, na ressurreição dos mortos, ele vai ressuscitar. Jesus disse, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim não morrer, mas viverá. Você crê nisso? Creio, Senhor. Ou seja, não precisa esperar por um dia, eu já estou aqui. Porque Jesus existe, milagres podem acontecer diariamente na sua vida. Só que ele disse assim, aonde foi que o colocaram? Aí Marta disse, mas peraí, Senhor, já cheira mal. Jesus disse de novo, aonde foi que o colocaram? Aonde está Lázaro? Ela disse, ele já cheira mal. Jesus disse, me leve até onde o colocaram. O que Jesus quer fazer nessa noite é dizer assim para você, me leve até o lugar onde você deixou de acreditar. Lázaro morto é a fé das pessoas mortas. As pessoas pararam de acreditar porque eles criam na cura e não na ressurreição. Só que Jesus disse, me leve até esse lugar. Se você levar Jesus nas áreas da sua vida onde você desistiu, você vai perceber que a fé vai voltar para o seu coração e você vai continuar acreditando. Só que Jesus, quando chega perto do túmulo, ele disse, remove a pedra. Disseram de novo, já cheira mal? Ele disse, eu não disse a vocês que se crerem verão? Então o que ele está dizendo agora para Jairo? Jairo, não dá atenção a essas notícias, continua crendo, continua acreditando. A única palavra que eu tenho para vocês essa noite é essa: ignore algumas notícias, mas não deixe de acreditar. Quando Deus falar com você, vai passar por 3 processos. O primeiro é ouvir, o segundo é receber, e o terceiro é não desistir daquilo que Deus falou.
Maria recebeu a promessa de Deus e ela disse: que se cumpre em mim conforme a tua palavra, eu acredito. Sabe, muita gente deixou de acreditar nesse tempo por causa das circunstâncias, porque deu atenção àquilo que não era para dar. Mas está na hora de você voltar a acreditar novamente, porque o milagre não vai acontecer se você não acredita. Amém? Saber o que ignorar é importante, porque sem entender o que eu devo ignorar, eu nunca vou conseguir acreditar naquilo que é para acreditar. Por isso que Jesus disse: creia somente. Mas já está morto, creia somente. Você não sabe como está a situação, pastor? Creia somente. O que Deus está pedindo para você nessa noite é: só acredita. Só isso. Ele não pediu para você jejuar, orar, passar um mês fazendo barganha, como disse o pastor Danilo. A única coisa que Deus está chamando você essa noite é: acredita? Você acredita? Quando Ezequiel, o profeta, foi levado ao vale de ossos secos, em Ezequiel 37, a Bíblia diz que o Senhor levou ele a um vale que estava cheio de ossos secos. E ele disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu o sabes. Você acredita? Ele disse: sim. Então profetiza. Uma coisa é você falar sem acreditar, outra coisa é, debaixo da confissão, tem uma crença correta. Então profetiza. E ele, se ele só se movesse no meio do vale, o vale não seria restaurado. Mas a Bíblia diz que ele andou e acreditou. E porque acreditava, começou a falar com os ossos: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Ele não disse a minha palavra ou o que eu estou dizendo. Eu confio na palavra de Deus. Então declara a palavra de Deus sobre essas circunstâncias. Quem aqui acredita em milagres? Você tem declarado a palavra nessas áreas? Está na hora de falar para os ossos secos. Está na hora de falar para aquilo que está morto. Útero morto vai ganhar vida. Está na hora de você declarar sobre o seu trabalho, sobre coisas na sua vida, que você volte a acreditar. Mas se você não acredita, você não vai falar. Então, Ezequiel, você pode crer? Eu creio. Então há poder naquilo que você acredita. Tudo que Deus quer é que alguns de vocês aqui voltem a acreditar novamente. Fica de pé em nome de Jesus. Amém? Queria chamar um grupo de música aqui à frente. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. O Evangelho é algo tão simples. Quais são as obras que vamos fazer para Deus? Crer naquele que Ele enviou. Qual o vale que está na sua frente hoje? Qual o Lázaro que morreu? E qual é a filha de Jairo que precisa ser ressuscitada? O Senhor está dizendo para você: não tenha medo, somente creia. O que vai mudar essa situação não é o teu esforço, é crer naquele que está falando. Somente creia. E como é que eu faço isso? Dando atenção às coisas certas, me alimentando do amor de Deus, me alimentando da palavra, ouvindo a palavra de Deus, irmãos, tem dias que, sabe, eu vou no trabalho, volto do trabalho ouvindo pregação. Por onde é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. É por isso que nós nos reunimos aqui, para ouvir a pregação. Pastor, eu estou fraco. Continua ouvindo a palavra de Deus. Se você está fraco, uma graça da parte de Deus vai entrar em operação agora. Como o apóstolo Paulo, talvez Deus não arranque esse espinho, mas o Senhor vai trazer graça para você essa noite. Amém? Você crê nisso? Feche seus olhos. Qual é a área que você é mais fraco? Qual é a área que você precisa de mais ajuda hoje? Feche os olhos. Ainda esse mês, nessas áreas, haverá um agir sobrenatural de Deus.
ainda nesse mês. Essa é uma palavra profética. Haverá um agir sobrenatural de Deus, porque você reconhece que precisa de ajuda. A graça vai começar a operar nessa área. Tem gente aqui que está recebendo por revelação. Irmão, eu estou debaixo de uma unção tão forte. Me viu poder agora aqui. Uma unção tão específica que vai destravar pessoas por dentro. Uma alegria vai vir depois de hoje em você. Porque uma tristeza estava tentando tomar teu coração. Um medo estava tentando fazer isso. Mas não deixe que as circunstâncias e o medo determine seus dias. Permita que a fé determine. Permita que a fé determine e dite como você vai viver e não as circunstâncias. É uma palavra da parte de Deus para pessoas que estão aqui essa noite. Você mesmo visualizou, viu, e você é fraco, agora você vai pedir ajuda ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajude. Você aí sozinho, na sua casa, a mesma coisa. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de você. Você nunca vai ter força da parte de Deus naquilo que você não pede ajuda, naquilo que você não pede graça. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Feche os olhos. Se renda ao Espírito Santo essa noite. Se renda aos cuidados do seu Pai, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Jesus desprezou a vergonha. Até mesmo Jesus teve que aprender a ignorar certas coisas, a desprezar. Saul se fez de surdo. Jairo, Jesus disse: não dê atenção. Tudo que Deus quer nessa noite é que você volte a acreditar, que você volte a sonhar, que você entregue tudo na mão dEle e confie que Ele está cuidando de você. Pai, eu oro por cada pessoa aqui essa noite. Eu sinto a tua presença. Você está agindo em áreas que eles não podem agir, porque eles vieram aqui essa noite, porque eles dependem do Senhor. Pai, eu declaro em todas as áreas que eles são fracos, um agir sobrenatural da tua graça, como na multiplicação dos peixes, como na multiplicação dos pães. O Senhor fez algo além e maior. Eu declaro um agir sobrenatural em todas as esferas, trazendo recursos, abrindo portas, curando no emocional, trazendo paz, alegria, restaurando corações, restaurando mentes, trazendo paz para essa mente que está perturbada. Espírito Santo, traz refrigério para essa pessoa que chegou cansada, para essa pessoa que está me ouvindo essa noite, que já não tem forças para caminhar, já não tem forças para confiar, já não tem forças para se levantar. Espírito Santo, traz o teu bálsamo e o teu refrigério. Que haja um renovo de forças essa noite, que haja uma graça sobrenatural. Eu creio e declaro áreas mortas na vida do teu povo voltando à vida. Eu declaro ossos secos ouvir a palavra do Senhor. Está na hora de criar carne, criar nervo e voltar à vida. Eu declaro milagres se materializando. Eu declaro curas. Eu declaro favor sem precedentes. Eu declaro sobrenatural de Deus agindo nessa situação. Fortalezas do Senhor no teu coração, fortalezas do Senhor na tua mente. Eu declaro uma unção do Espírito Santo quebrando todo jugo agora na tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que coisas que você não consegue vencer sozinho, o Espírito Santo vai te dar força agora para vencer, em nome de Jesus. Recursos financeiros sobrando, em nome de Jesus. Declaro milagres financeiros. Oh Pai, teu povo sendo suprido, teu povo sendo guardado pelas tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Teu poder sobre eles, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quantos creem nessa noite, concordam, digam amém.